Em breve continuaremos. Bem-vindos ao canal Liberty UA. Hoje conversamos com Denis Jelisevich, empresário e político em atuação. Seja bem-vindo, Denis. Olá? Peço que se inscrevam no nosso canal Liberty UA. Para vídeos curtos com os melhores momentos, inscrevam-se no Liberty TV e no canal de Denis Jelisevich. Vamos começar nossa conversa com os temas mais atuais, como sempre, paz ou guerra. Então, ontem, a Ukrainska Pravda publicou um artigo onde ouvimos que, supostamente, Zelensky deu instruções ao parlamento para se preparar para até mais 2 anos de guerra. Ao mesmo tempo, hoje aparece a informação de que a infraestrutura de gás e o sistema de abastecimento de água estão na mira dos russos e serão alvo de ataques. Ao mesmo tempo, os cientistas políticos que participam dos nossos programas dizem que está havendo uma preparação completa para as eleições, uma preparação em grande escala. E até ouvimos informações de que os aeroportos vão começar a funcionar em breve. Na sua opinião, estamos mais próximos da paz, Chudovi? Bem, vou te dizer o seguinte. Estamos muito próximos da paz, mas Volodymyr Zelensky não quer a paz. Sobre a Ukrainska Pravda e aos deputados, ele disse isso não ontem, mas cerca de 1 mês atrás, se não mais. Ontem, durante minha transmissão ao vivo, compartilhei essa informação. Durante a live, Zelensky lançou um vídeo confirmando o fato à noite. Ele disse, infelizmente, que pressionaram, negociações não são tranquilas. Não é isso. E a Rússia não quer a paz, mas alguém em algum lugar diz que a Rússia quer a paz. Entende? É sempre a mesma coisa, enganando as pessoas. Estamos falando sobre a necessidade de fazer concessões territoriais, e Zelensky se recusa. É assim que você precisa sair e falar, conte do jeito que quiser, conte, a Rússia quer Donbass, a América é ruim, bem, diga, eu não faço essas concessões, estão me oferecendo isso, entende, Tatiana? É uma coisa se dissessem, se não fossem os Estados Unidos, nem Trump, mas outra pessoa assumisse o papel de mediador. E surgiu uma situação semelhante. Embora você veja, ninguém conseguiria lidar com isso. E vamos sair de Donbass e pronto, só pela paz, mas não é assim. A América dá garantias de segurança sérias e o Fundo de Prosperidade da Ucrânia, 800 bilhões de dólares, isso é super bem super para a Ucrânia, quero dizer, é super. Vamos fazer logo uma ressalva de acordo com a situação atual. Claro, no final das contas, o quadro geral não é nada super, mas de todas as opções possíveis, isso é super, eu não esperava por isso, mas é super. Repito mais uma vez, para a Ucrânia, mas não para Zelensky, só para a Ucrânia e para toda a humanidade. Talvez daqui a 1 mês, mas Zelensky não quer isso. Ponto. Os deputados dizem que isso é capitulação, não podemos concordar com isso porque é capitulação. Os meios de comunicação dizem que a infraestrutura de gás será bombardeada. Isso significa que não conseguiremos acumular combustível suficiente para o inverno. Se bombardearem os sistemas de água, as pessoas que moram em prédios altos ficarão sem água. Falam que estão acontecendo ofensivas e que outras ofensivas estão sendo planejadas. E vemos que a Rússia recebe financiamento de fertilizantes da venda de petróleo. Ou seja, é um fato claro ou implícito que daqui a 1 mês as condições vão piorar ainda mais, e daqui a 2 meses pior ainda, e como vamos passar pelo inverno? Bem, esses são fatos óbvios, mas quais deputados chamam isso de capitulação? Por exemplo, ontem tivemos Sergei Nagorniak aqui. Ele disse que não podemos concordar com essas condições, porque isso é uma capitulação. Ah, me enviaram esse trecho seu. Ele disse que a sociedade ucraniana não concorda com paz a qualquer preço. Esse episódio me enviaram, já está circulando na internet. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Existem diferentes deputados, a maioria deles, claro, são canalhas iguais. Mas vocês entendem, estão simplesmente nos humilhando mais uma vez, vamos ser honestos, assinam em nosso nome e tudo mais. Não precisamos dar muita atenção a isso. A maioria é insignificante, dependente e comprometida. Como já disse várias vezes, as pessoas precisam se concentrar no seguinte, no que fazer a seguir. Você disse corretamente. Bem, sobre o inverno isso ainda está um pouco longe, embora o tempo passe muito rápido, daqui a 3 meses já teremos que pensar no inverno.
Você falou corretamente sobre o sistema de gás, sobre o abastecimento de água. Esses realmente serão os objetivos do Putin, isso não é nenhum segredo. Mas, você entende, o abastecimento de água do escritório do presidente não será atingido. A família de Zelensky vai ter água, a família de Zelensky vai ter luz e gás, os deputados, cujas famílias estão lá, inclusive na Gorniak, todos vão ter a mesma coisa. É aí que está a diferença, entende? Eu já contei isso 100 vezes. Em Israel não há privilegiados. Aqui todos são privilegiados. Mas ao falarem de Israel, começam a contar sobre o país. O fato de todos lutarem em Israel não é a causa, mas sim a consequência de um país incrível, onde as pessoas querem viver e realmente viver. Eles estão dispostos a morrer pelo país, mas hoje a sociedade afirmou: não queremos morrer por esse tipo de país. Todos amam a Ucrânia, vejo muitas postagens sobre isso. Adoro a Ucrânia, quero muito voltar para a Ucrânia, mas quero uma Ucrânia sem patriotas linguísticos e sem guerra. Por exemplo, algo assim, ou seja, todos amam a Ucrânia, mas a Ucrânia, como estamos acostumados, diversa, mas livre, inclusive unida. Ninguém está falando em dividi-la ou fazer algo assim. Mas, por outro lado, coisas terríveis estão acontecendo na sociedade e, claro, estamos sendo seriamente divididos. E o ombudsman da língua está agindo com rigor, até exagerando, eu diria. E todas essas conversas você ouve cada vez mais. Não será permitido votar para quem foi embora. E lá é ainda mais direto, isso é segregação. E mais uma vez digo, a sociedade precisa pensar no que fazer a seguir, porque agora, se ficarmos parados, nada vai mudar. Posso garantir isso a vocês, com certeza. Aqui continuamos tendo conflitos e o governo colocando algumas pessoas contra outras. Quando começaram a falar que as mulheres deveriam ser incluídas como funcionárias do TCK para que os homens fossem ao centro de recrutamento, isso soa ainda pior do que mandá-las para a linha de frente. Mas existem opiniões diferentes sobre isso. Nagorniak diz que elas podem conversar com os homens de uma forma mais branda, incentivando-os a irem para a linha de frente. Surgiu essa ideia e agora está sendo discutido que, como temos falta de homens na linha de frente, é preciso envolver mais homens no fronte. Esses métodos que existem são inaceitáveis, então é preciso envolver as mulheres. Mas de que forma envolvê-las? Se elas não querem servir voluntariamente, podem ir no lugar do marido, se houver uma criança menor de 18 anos na família. Elas também podem atuar como funcionárias nos centros territoriais de conscrição. Esses deputados afirmam que mulheres atuam na Polícia Nacional, então por que não podem trabalhar nos centros territoriais de conscrição? Mas Uracha diz isso hoje sobre o fato de que não é obrigatório mobilizar homens, mas sim ocupar outros cargos, liberando dessas funções que atualmente são ocupadas por homens e homens. Enviar mulheres para lá e homens para a linha de frente. Como você comentaria, dentre essas opções, para onde é melhor enviar as mulheres? É a primeira vez que ouço falar, mulheres no TCK. Sabe, o que é importante para as pessoas saberem aqui é que isso é um sinal para a sociedade e para as mulheres. Agora já estão planejando ir atrás de vocês. Se antes vocês estavam completamente seguras, agora é assim. Mas vocês entendem, tudo começa assim, mas termina de uma forma totalmente diferente. E entenda, Tatiana, a questão não é sobre mim nem sobre você. Qualquer avaliação independente e a história mostram que tudo isso sempre atrai atenção. Existem coisas completamente doentias que não levarão nem à vitória sobre a Rússia, nem à salvação da Ucrânia. Isso só vai piorar a situação na sociedade. Vão embora até aqueles que nem planejavam sair e ninguém vai voltar. É sobre isso que as pessoas precisam pensar agora mesmo. Agora. Entende? Isso nem é senilidade, é uma palavra similar, mas prefiro não dizer. No ar, isso é loucura. Ou seja, são pessoas loucas, psicopatas, que todo dia inventam alguma besteira nova que leva à destruição da Ucrânia. Cada vez mais se ouve, não sei se você tinha isso nas perguntas, ou melhor, se vai ter, se você planejou, sobre os migrantes, ou seja, você vê como trata o nosso povo e no lugar dos ucranianos, migrantes. Não sou nacionalista, mas pelo que digo, sou mais nacionalista que muitos que se dizem assim. Mas qual é realmente a ideia de eliminar os ucranianos e trazer pessoas que obedecerão ao governo apenas por terem a chance de viver na Ucrânia, vindas de países esquecidos por Deus? Não falo mais de teoria da conspiração, isso já é realidade.
Eu pensei sobre isso quando ouvi essa informação, que agora as mulheres estão mobilizando os homens. Se esses homens forem à linha de frente e voltarem dela, ou mesmo os filhos deles, isso afetará mais de uma geração. A dor faz com que homens ucranianos dificilmente amem ou se casem com mulheres que os enviaram à linha de frente. Casar-se com ela no futuro é pouco provável, o contrário talvez. E os homens, eu acho, não vão conseguir perdoar isso. E então os migrantes vão vir para a Ucrânia, aí as ucranianas, se não puderem sair do país, só vão ter a opção de se casar com um migrante e ter filhos com ele. Eles vão chegar, eles já estão chegando, só que hoje eles vêm em certa quantidade e com certas tendências. E se toda essa loucura que estamos discutindo agora for de alguma forma implementada, e principalmente se a guerra continuar, daqui a um ano vocês já vão estar dizendo, nós vamos estar discutindo. Deixará de ser questão de quando ou se vão chegar, tornando-se um fato consumado no presente. Não há nada divertido nisso, e como você disse, não restará opção para as ucranianas, e a Ucrânia deixará de ser a Ucrânia. E eu repito mais uma vez, em uma zona tampão onde esses migrantes serão o pessoal de serviço. Para aqueles que são privilegiados na Ucrânia e ganham dinheiro, para o Estado, aqueles que ganham junto com o Estado, eles vão ser colocados na esfera militar. E, enfatizo, esse é um método comprovado pelos democratas nos Estados Unidos, pelos globalistas e esquerdistas na Europa, para trazer eleitores para si. 1 milhão de pessoas que serão trazidas assim para a Ucrânia vão votar em Zelensky, em quem ele mandar. Eles não têm amor pela Ucrânia, não nasceram aqui, nossa cultura é estranha para eles, nosso país é estranho para eles, eles não têm nenhuma história aqui, nenhum vínculo, nenhum ancestral e nada disso. O mais importante é que você age como se importasse com Bangladesh ou Nepal, mesmo sem saber nada sobre eles, assim como eu. Eu fico curiosa. Se eles forem trazidos para cá, como vão viver na Europa? Eles recebem apoio, são eleitores porque o Estado os sustenta e vão votar nesses mesmos socialistas e democratas que obrigam as pessoas a pagar 40% de impostos para sustentá-los. E na Ucrânia nós não temos essas oportunidades. Primeiro, eles vão receber salários aqui, mas provavelmente não vão pagar impostos sobre eles. Ou seja, você entende na construção civil que impostos existem lá. Os caras recebem o dinheiro em espécie no final do turno, e é só isso. Estou apenas dando uma dica para você. Em segundo lugar, eles vão receber passaportes. E passaporte com isenção de visto para a União Europeia, eles nunca poderiam sonhar com isso. Entende? Em segundo lugar, quem garante que após a guerra a União Europeia não vai acrescentar mais 300 euros por pessoa em outro pacote? Não sabemos como será depois. Há várias combinações, mas a essência da pergunta está correta. Os melhores desses caras vão para a União Europeia. E aqueles que por algum motivo não quiseram, não conseguiram ou não deu certo, vão ser trazidos para cá. Entende? Agora estão trazendo eles em massa. E por quê? Poderiam ter levado para a Polônia, mas para lá não vão, né? Por algum motivo acabaram vindo para cá. Por algum motivo, esses migrantes não foram para a Polônia. É um país, mas eles não estão lá. Essa é a razão. Mas quero enfatizar, se a Ucrânia tivesse muito dinheiro e o ucraniano comum dissesse, por que trabalhar na construção no Ocidente? Em Miami, todos os latinos trabalham na construção. Mas você não vai encontrar um americano trabalhando na construção, não vai encontrar um americano como motorista de Uber. Por quê? Bem, no Ocidente, os americanos trabalham em outros empregos. Por quê? Porque eles são ricos. Se o ucraniano alcançar essa riqueza média, serei o primeiro a apoiar sua vinda. Mas, novamente, durante a guerra, também tivemos esse problema de renda. Como empresário, afirmo, a principal questão era a falta de pessoal. Antes, iam à Polônia colher morango devido à economia fraca, mas agora não há mais quem trabalhe. Já estão no caixão, na imigração, ou escondendo-se no porão para fugir do centro de recrutamento militar. Todos os processos estão indo pelo caminho errado, mas você entende, eu estou lutando pela Ucrânia. Qualquer um que aparece na mídia e diz o contrário, na verdade está lutando pelo seu próprio interesse e não está nem aí para a Ucrânia. Por algum motivo, eles ainda se chamam de patriotas. Nós estamos lutando pela verdadeira Ucrânia, pelo seu futuro. Mas esses aí são os coveiros do nosso país. Gente, por favor, se inscrevam no nosso canal, nós damos a oportunidade para todos se expressarem. Vocês escolhem de quem as opiniões estão mais próximas de vocês, de quem as ideias tocam o coração de vocês. Não podemos deixar de falar sobre os deputados, porque se falamos que o poder pode ser mudado de forma constitucional, isso só é possível graças às ações dos deputados.
Os deputados dizem que, bem, os advogados dizem que isso é um show, que na verdade existe uma maioria de um só partido, e que os deputados vão votar pelo que lhes mandarem. Nós vemos informações de que eles estão cansados, que eles não querem votar em todas as leis uma atrás da outra. Mas a única maneira de mudar o governo, o presidente da Rada Suprema e assinar um acordo de paz está nas mãos dos deputados. E aí Marina Stavnichuk enfatiza que nesse caminho constitucional não viam perspectivas. Agora, quando vemos e ouvimos que a guerra pode continuar, então o caminho constitucional seguirá ou será inconstitucional se isso continuar? Não. Nas últimas transmissões, pelo contrário, eu peço aos deputados que repensem e até dou sugestões para eles. Relatei sobre a única Assembleia de Deputados do povo da história da Ucrânia, realizada fora da Rada Suprema, na Casa da Ucrânia, em 2000 durante o governo Kuchma. Lá isso foi feito para fins ruins, e naquela época foi inconstitucional, hoje é de acordo com a lei. Eu citei artigos específicos. Façam tudo conforme a lei, não estou sugerindo golpe ou derrubar o poder. Vocês se reuniram legalmente, seguindo as regras, numa república parlamentar presidencial. Aqui, eu gravei um programa no canal com Vitali Kupri, ele defendeu uma dissertação, é jurista, está envolvido nisso a vida toda, é especialista. E ele também vê, só que ele vê dois caminhos. O segundo é radical, não incentivo isso. O primeiro são os deputados, o segundo fala que as mulheres deveriam quase que. Era sobre isso que eu queria te perguntar, eu vi esse programa, por quê? Você acha que quando as mulheres forem defender seus filhos, maridos, pais, esse é um caminho impossível de seguir? Você fala do que Kupri disse sobre ir às ruas? Sim. Eu simplesmente não posso convocar para isso, que cada um faça. Não quero convocar para isso, que cada um faça como achar necessário. Se alguém acha necessário fazer assim, que faça assim, outro que faça de outro jeito. Eu só posso dizer para vocês, sabendo como o ser humano é e da situação na Ucrânia, eu apostaria nos deputados, não porque são legais ou estão do meu, do seu ou do lado da Ucrânia. Existem momentos em que nossos interesses, mesmo com aqueles de quem não gostamos, coincidem em determinado momento. E aí essa situação se resolve, e então estamos novamente em lados opostos da barricada. Esse é um processo absolutamente normal, e na política isso é ainda mais comum, e eu também vejo dessa forma. Hoje nosso interesse coincide. Muitos deputados querem renunciar aos poderes, abrir mão dos mandatos e ir embora. Veja as ações do Nabu. O Zerkalo Nedeli informou que Arakâmia será chamado pelo Nabu para depor, pois já há um caso pronto contra ele. Interessante. Será? O Trump também não vai só assistir a tudo isso? Discutimos rapidamente as negociações. Da última vez que falamos, foi quinta-feira antes delas, posso confirmar isso ao vivo. Não houve avanços quanto ao talento para negociações. Qual a situação? Os americanos combinaram isso desde o início, durante negociações trilaterais com os russos. Vamos decidir como será feita a retirada das tropas, a separação das tropas, essa zona tampão, para que depois os presidentes decidam tudo e nós já saibamos como implementar isso. Os americanos perceberam, podemos debater um ano, mas no fim, Zelensky vai estragar tudo. Tatiana, só haverá um acordo territorial como desfecho. Estou te falando isso como um fato, como numa negociação. Mas Zelensky aparece nesses mesmos discursos de sempre e leva tudo para o tema da contraofensiva, das respostas preparadas aos ataques russos. Ou seja, ele direciona tudo para o que ele quer dizer. O tempo todo, pressionando, pressionando, o mundo inteiro pressionou Putin. E aí, de repente, num belo dia, Putin diz: sabem, eu abro mão desses 20% do Donbass, não quero mais isso, vamos acabar a guerra assim. Quem acreditaria em um cenário assim? Qual a chance disso acontecer? 0%. 0%. O Putin tem dinheiro, no Irã ele ganha ainda mais dinheiro, agora ele tem as Filipinas. Acho que ficaram 5 anos sem comprar, agora vão voltar a comprar. E nós somos falidos, não temos créditos, e crédito é tudo temporário, Putin não pega crédito. Ele é ruim, esse tipo de inimigo, mas ele vive com o que tem, luta contra a gente, contra nós, com o que é dele. E essa é uma diferença fundamental. Por isso, Zelensky conta o roteiro e sabe, Tatiana, eu imediatamente fico pensando se vou viver para ver isso. Ano de 2223, café em alta. Lembra? Vamos fazer um lanche com a contraofensiva Crimeia. Vamos destruir a ponte da Crimeia e a Rússia vai se dividir em partes.
Isso é do campo dessas fantasias. Só que o tempo passou, pessoas morreram, pessoas foram embora, pessoas ficaram sem moradia. A infraestrutura está destruída. Eu sou realista, não gosto de tudo o que está acontecendo e sei qual é o desfecho realista da guerra. Mas é o melhor de todos. Eu nem podia sonhar, vou dizer logo, com um fundo assim e com as garantias de segurança que Trump oferece. Mas qualquer pessoa sensata, mesmo quem simpatizava com Zelensky, deve entender. De um lado está o poder de Zelensky e do outro, o futuro da Ucrânia. Se para você não é argumento as garantias de segurança do Trump, ratificadas pelo Congresso, e o fundo de 800 bilhões, então você é escravo do Zelensky ou você o idolatra? O Zelensky tem um interesse claro. Outro presidente da Ucrânia, sem carreira política ou interesse em política, aceitaria o que os Estados Unidos oferecem. Mas o Zelensky, eu entendo a motivação dele, ele está salvando a si mesmo. Para ele, perder o poder é o fim de tudo, é um monte de perseguições, um monte de processos criminais no mundo todo, são milhares de inimigos que ele arranjou, cada inimigo tem seus próprios recursos. Esses inimigos, eu sei com certeza, estão espalhados pelo mundo todo. E só estão esperando por esse momento. Prisão preventiva, influentes, inimigos de verdade. Você acha que por que a delegação ucraniana foi para essas negociações? Porque se falava que supostamente os ucranianos queriam que Trump pressionasse o FMI para que desse um empréstimo à Ucrânia. Ou seja, eles foram falar sobre paz com a exigência de que dessem dinheiro. Entende? Agora pense você mesmo, digamos que isso é passado para Kushner e Witkoff. Então vamos lá, façam um acordo, mas para quê? E o que isso trará para a América? Eles provavelmente diziam, vamos comprar armas de vocês com esse dinheiro. Mas isso não é argumento. O mês de março está terminando. Trump passa a focar nas eleições de meio de mandato no verão. Mais uma vez, estou dizendo para vocês, simplesmente nos Estados Unidos, entenderam, a conversa entre Arakhamia e Budanov é sem sentido. Bem, Merov ali é só um passageiro, Arakhamia e Budanov foram para as negociações, e eles, internamente discordando, estavam apresentando a agenda de Zelensky, que é isso, isso e isso. Repito, os americanos estão cansados disso, algo totalmente previsível. E agora nós devemos fazer a seguinte pergunta. Essas foram negociações bilaterais, antes disso trilaterais. E o que vem depois, quais serão as próximas negociações? E até hoje ninguém sabe. Não há resposta para essa pergunta, nem na Rússia. Os americanos simplesmente não veem sentido em conversar. E depois, não, pode se encontrar. E ainda fazer uma troca de prisioneiros, isso é bom? É isso? Ótimo que nossos compatriotas voltem, mas Witkoff e Kushner não trabalham para isso, entende? Não é por isso que todos viajam para tão longe. Que a troca de prisioneiros pode ser feita por telefone, isso já aconteceu, ou por videoconferência, isso já aconteceu e foi tudo muito ruim. E os europeus? A Comissão Europeia adiou por tempo indeterminado a apresentação de propostas para uma proibição legislativa permanente da importação de petróleo russo. Disseram que em 15 de abril eles iriam formalizar legalmente a recusa total do petróleo russo até o final de 2027. Independentemente de a guerra na Ucrânia continuar ou terminar, hoje eles dizem que há eventos geopolíticos, então por enquanto estão adiando essa decisão. O que você acha? Será que num futuro próximo, diante desses acontecimentos, a Europa pode voltar a comprar petróleo russo enquanto nós continuamos lutando? Sim, e aposto cerca de 70% de chance disso acontecer mesmo. E isso, sabe, só confirma mais uma vez. Vamos lembrar, agora o assunto número 1 é Orbán. Quase todo dia, Orbán age nos interesses do seu país, chamam ele de pró-Rússia. A Europa age nos interesses da Europa. Tatiana, a questão é bastante complicada. Primeiro, há o descontentamento do eleitorado, que ficará sem gás em casa e passará frio, trazendo consequências. Mas não esqueça das fábricas. Você sabe em que estágio está a economia da Alemanha? E monstros como BMW, Mercedes e muitas outras indústrias que existem na Alemanha. Eles estão indo muito mal por muitos motivos, por causa desse esquerdismo, socialismo. Mas a energia cara é simplesmente a morte para eles, especialmente numa época em que lá o Musk faz coisas incríveis. Pronto, eles meio que já estão ficando para trás. Os líderes que destruíam todos antes estão ficando para trás. E qual vai ser a saída para pessoas como Merz ou Macron?
comprar do Putin a mesma coisa e continuar financiando a guerra, falar que o Putin é isso e aquilo, que a Ucrânia é o escudo da Europa, mas ao mesmo tempo fazer o que é vantajoso para eles. Por que estou dizendo isso para vocês? Putin é inimigo, mas a Rússia é um vizinho que não vai desaparecer. E precisamos agir de forma a não acabar entrando em guerra. Ninguém vai abraçá-los, mas também não queremos guerra. Pelo menos enquanto Putin estiver vivo, precisamos nos afastar disso, preservar nossos interesses e cuidar do Estado. E para isso, sabe o que vai ser necessário? Compromissos. Mas sabe, Tatiana, se o compromisso fosse algo assim, quem falar ucraniano na Ucrânia será fuzilado ou preso, proibido ou algo desse tipo. Ninguém está nos forçando a aceitar nada que já não tenhamos neste momento. Antes da guerra e durante a guerra, nós não estávamos na OTAN. Não estávamos. Metade do nosso país falava russo e continua falando. Isso não é nada novo, só precisa ser legalizado. A igreja russa, como existia, vai simplesmente continuar existindo. Ninguém está nos impondo nada de novo. Mas a sociedade ficou tão emburrecida que eu nunca imaginei que pudesse chegar a esse ponto. O preto é branco, a guerra é paz, enfim, tudo como em Orwell. Isso é uma história que não para. Nós falamos sobre isso de programa em programa, mas daqui a 2 meses no programa vamos discutir algo ainda mais assustador e pior. Ações do centro de recrutamento podem causar coisas ainda mais assustadoras. Mas em relação aos europeus, é por isso que tínhamos reclamações sobre o Trump, que ele impunha poucas sanções, as sanções não eram tão eficazes, tínhamos problemas e reclamações sobre o Trump. Mas quanto aos europeus, mesmo que eles comprem esse petróleo, não vamos chamá-los de traidores, mas porque eles são privilegiados e porque temos uma atitude privilegiada em relação a eles? Tea, não, é que Zelensky entende tudo. Quero dizer logo de cara, não pensem que estamos discutindo algo que Zelensky não entende ou que Zelensky gosta disso. Zelensky já dizia tudo isso na campanha eleitoral. Não pensem que ele virou nacionalista de repente, só está jogando contra Putin por motivos pessoais. Mas as pessoas, a questão, Tatiana, é sobre as pessoas. Elas entendem a inadequação do que está acontecendo? Elas ficam felizes por serem o escudo da Europa? Não se pode construir a Ucrânia só sobre a ideia nacional de ser anti-Rússia, de ser apenas anti-Rússia. Vamos saber, isso é russo, isso é da Rússia, isso é da Federação Russa, então a priori é ruim. Não pode ser assim, mas é exatamente assim que parece. Mas é só assim que eles contam. Aqui vivemos uma ditadura como na Rússia, ou até mais severa, sem liberdade de expressão. Temos o centro de recrutamento ausente na Rússia. Nosso campo político é protegido e não há processo político, assim como lá. Temos telemoral e telemaratona, algo parecido com a Rússia, onde também não deixam programas sem censura. Só não há telemaratona lá. Nada demais. Então, onde está o conservadorismo? Isso foi colocado na cabeça das pessoas. Eu mesmo não sou adepto. A Rússia já era contra o Putin naquela época, quando esses patrioteiros iam para Moscou, entende? Já era contra o Putin. E eu acho tudo isso engraçado de observar. Isso tudo é vazio. Precisamos de uma outra ideia nacional. A Rússia ela esteve perto de nós, está e estará. Então vamos aceitar isso e construir uma Ucrânia bem-sucedida ao lado da Rússia. Não é por acaso. Eu quis. É assim que as coisas são. Foi Deus quem quis. Quisemos fazer isso, mas as pessoas só podem compartilhar nosso vídeo, pois não têm oportunidades ou influência. Mas Urachu diz que as pessoas afirmam não expressar sua posição, mas na verdade expressam sim. Quando são forçados, dizem que não querem ir para a linha de frente e mostram que não estão prontos para continuar a guerra. Mas os deputados não reagem a isso, e por isso as pessoas não têm maneiras de expressar sua opinião. Os ucranianos que estão no exterior podem ajudá-los? Nós frequentemente vemos marchas, shows, e essas pessoas dizem, vamos apoiar a Ucrânia. E o que você acha se esses ucranianos, essas mulheres concordassem em massa, por assim dizer, em falar? Se elas se manifestassem contra a mobilização, contra o governo, exigissem não do nosso Estado, mas dos europeus, isso poderia funcionar ou não? Essa é uma ideia muito boa, mas eu já te dou a resposta de por que isso ainda não aconteceu. Espero que venha a acontecer. A primeira razão é que para a Europa, essa guerra é claramente vantajosa. As pessoas vivem em situação precária e temem que seu status seja cancelado individualmente. Em segundo lugar, quase todos ainda têm parentes na Ucrânia e ao verem o que ocorreu comigo,
temem represálias contra as suas famílias lá. Em terceiro lugar, vocês precisam entender essas mulheres e homens que vão às ruas, inclusive vocês, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia e no Canadá. Para esses tipos de manifestações, tipo essas aí com a bandeira da Ucrânia, mas nem sabe direito por que está protestando, ele mesmo não consegue explicar isso. Esses grupos grandes são criados por grana, no Facebook, tipo ucranianos no Canadá, ou em alguma cidade específica. Isso tudo é por dinheiro. Eles recebem ordens do escritório do presidente, escrevem posts polêmicos contra os opositores, escrevem que o Zelensky é um cara legal. Ela escreve: eu moro na Califórnia e vou votar só no Zelensky. Moro na Califórnia. Recebo mensagens desagradáveis. Uma conta grande no X escreve coisas ruins em inglês, até poemas ofensivos escreve. Eu entro. Mora na Alemanha. Defende Zelensky e diz que ele é democrata, que não há ditadura na Ucrânia. Mas você não mora lá, então como sabe? Já que mora na Alemanha, explique isso. Eu continuo o tema. É financiado, financiado, financiado. Não há muitos realmente ousados, por isso não tem. Uva Jakova. Voltamos a isso. Eu não sei o que Mazuracha quis dizer. As pessoas não expressam sua opinião. Tatiana, esse processo de interação com as pessoas é muito complicado. Veja, eu olho as estatísticas da minha transmissão, digamos assim, 150 mil visualizações, 30% das pessoas assistiram sem serem inscritas, ou seja, exatamente 50 mil delas se inscreveram. Lá há 100 pessoas, mas isso não quer dizer ter apoio de 100 pessoas. Se fosse assim, cada transmissão teria público. Vejo que assistem tudo, mas não são inscritos. Eles não percebem que, ao assistir a transmissão e se inscreverem, 10 mil pessoas, depois mais 10 mil, todos veem esse número aumentar. E aí começa, sabe, a teoria das janelas quebradas. As pessoas vão entrando, talvez tenha algo nisso, e aí vai, ficam com preguiça, não querem, acham que não vai dar em nada. Nem vou falar dos idiotas declarados que dizem, a conversa não adianta nada. Dizem, vem pra Ucrânia, muda algo, por que fala de fora? Mas lá é ditadura, não deixam falar nada. Ele só não gosta de mim. Estamos repetindo o tema já discutido. Gosto de pessoas marcantes. Ele não gosta de quem contraria a maioria. É difícil lidar com essa mentalidade soviética, essa massa cinzenta. Tudo era simples, mas repito, nós 5, durante a transmissão, vamos convencer alguém graças a Deus. Ala desnu. Os ucranianos no exterior não defendem os direitos dos ucranianos e do CAI na Ucrânia que estão sendo reduzidos. De modo geral, os meios de comunicação de massa não divulgam isso, mesmo alegando ser democráticos, e a mídia estrangeira também não aborda o assunto. Eles não escrevem sobre nossa mobilização, só citam Zelensky disse isso, Putin aquilo, sabem da mobilização, mas não reagem. Mas dizem que, por exemplo, na Hungria a democracia ainda está sendo enfraquecida. Sobre isso falam os representantes da União Europeia, porque Trump se dirige ao povo da Hungria e diz: gente, apoiem o Orbán nas eleições, por favor, porque ele é meu amigo, ele quer fazer o melhor para o seu país. Por favor, apoiem ele. E aí surge a pergunta, isso é democracia ou não, ou é pressão? Bem, para o nosso povo é categoricamente proibido discutir eleições em qualquer país, isso eu digo por mim mesmo sobre democracia, nós devemos nos preocupar com a falta de democracia aqui com o nosso presidente. E o nosso povo gostava de escolher, queria escolher a Kamala nos Estados Unidos, escolher lá. Entende, Tatiana? Eu dediquei muito tempo a isso ontem. Eles não querem escolher alguém só porque lá tem alguém bom. Na Hungria, o Orbán é ruim. E lá, que seja até o último diabo, tanto faz, desde que não seja o Orbán. Tudo bem. Você recebe crédito, mas não vai para a linha de frente. Isso é falta de cérebro, nem quero me aprofundar. Quero te dizer outra coisa. Não vejo motivos para não apoiar Viktor Orbán. Analisei suas atividades em detalhes, o fato de ele interagir com a Rússia em algumas questões. Há 5 minutos discutimos sobre a Europa possivelmente comprar gás da Rússia. Entende? Orbán age assim, mas o que Orbán deveria fazer? Agir como Zelensky, se meter em uma guerra por causa disso? Então é isso. Não, Orbán é mais inteligente. Quando teve a famosa pandemia, Orbán não colocou a Hungria naquele obscurantismo em que todos entraram. Orbán não tem os migrantes sobre os quais estamos falando agora. Ele está longe de ser perfeito e ideologicamente, só pela metade. Tenho outra visão sobre economia, mas não moro na Hungria, nem quero ensinar nada lá. No resto, ele está de parabéns e tem firmeza.
No fim das contas, para tirar Zelensky do poder e devolver à Ucrânia a democracia, por que eu precisaria de mais um aliado de Zelensky em um país vizinho? Ele aparecia e dizia: "Meu Deus, os ucranianos são incríveis, estão de parabéns, nos protegendo. Aqui está 1 bilhão de euros para vocês, só lutem apoiando a ditadura de Zelensky, convidando-o para a Hungria, abraçando-o, vejam que pessoa boa, e assim convencendo pessoas que não são más, mas não estão por dentro do assunto. Eles não percebem que são influenciados por ditadores e acreditam que esse é o caminho do mundo livre, querendo dar uma lição no Putin. Por que eu iria querer isso? Há alguém que se opõe, expôs ao mundo os centros de recrutamento militar e é contra Zelensky. Muito bom que mais pessoas façam o mesmo. Isso não prejudica a Ucrânia, nem contribui para o desenvolvimento. E as pessoas que não me assistem, assistem ao seu canal. Eu vou dizer, existe um ultimato claro. Eu desbloqueio o oleoduto Druzhba, eu desbloqueio o crédito. Zelensky não desbloqueou o oleoduto Druzhba. Então, a questão é que Zelensky, além do crédito, também serve aos interesses de alguém, nos interesses de quem não permitir mais que Orbán chegue ao poder? Adivinha de quem estou falando? É só isso. Essa delegação está esperando na Ucrânia? Bom, pelo menos até ontem ainda estava esperando na Ucrânia para que fossem autorizados a entrar no país. Eles não puderam entrar, mas ainda têm esperança de serem autorizados. Qual é a versão? Porque dizem que a amizade não foi prejudicada. Por outro lado, agora dizem que ela será prejudicada. Provavelmente estão falando mal do nosso governo. Na sua opinião, será prejudicada ou não vão permitir? Eu sei uma coisa com certeza. A amizade não está tão danificada a ponto de não poder funcionar. Ou então, depois de um concerto rápido. Isso é tudo mentira, isso é tudo enganação, isso é tudo um circo, e nós vivemos basicamente em tempos muito assustadores. Em tempos muito assustadores. Tatiana, veja, não é só por princípio. Eu digo, eu apoio Orbán, mas se Zelensky fizesse as coisas certas, eu apoiaria. Nos meus primeiros 6 meses no YouTube, falei porque era o certo, era uma guerra existencial. Não apoiei o fechamento das fronteiras, nem certas decisões políticas e militares. Mas depois de Istambul, tudo ficou claro imediatamente. E agora não se passou 1 mês, mas 1 ano. Anos se passaram. E para mim, tudo ficou óbvio. Falo disso há muito tempo e agora todos, inclusive no seu canal, começaram a falar o que já contei 3 anos atrás. Esses políticos só surgem quando o tema está em alta e já se pode falar abertamente sobre ele. Mas tudo era claro. Ou você está do lado da Ucrânia, ou tem interesses locais mesquinhos e não liga para nada, ou você não vai apoiar a Ucrânia se não quiser viver lá. Eles não querem viver na Ucrânia, e Zelensky também não, pois não tem nada lá e não se importa com isso. Quero lembrar novamente da Yulia Mendel, que trabalhou com ele por 2 anos e relata em postagens como ele realmente é. Isso é só um pouco para a câmera. Alguém é um otário. Não acredita nisso. Ela faz isso por algum motivo, não é simples. Não foi só porque ela acordou assim, com esse humor, e escreveu um post desses. Ela fez isso por recomendação de alguém. Ela faz algum tipo de trabalho, às vezes sozinha, às vezes com alguém, mas quem está promovendo ela? Ela vive nos Estados Unidos e escreve ou já escreveu para os principais meios de comunicação mundiais. Agora, ela faz esse trabalho sistemático contra Zelensky, mas não podemos dizer que não apoia a Ucrânia. Isso tudo se misturou, felizmente, não para todos. Se não é pró-Zelensky, é pró-Rússia. Se é pró-Zelensky, é pró-ucraniano. Se é anti-Zelensky, é anti-ucraniano. Sempre fui, sou e serei totalmente a favor, mas sou contra Zelensky. Ele está destruindo nosso país. E com esse poder dele, ele está criando idiotas por dentro que, olhando para esse líder, vejam só, ele promove agressão, promove ilegalidade, ele nos designou inimigos. Também posso, isso é fascismo, cheira a fascismo. Não vou abordar outros temas, falarei deles separadamente. Toda essa propaganda, essas ideologias, para onde elas estão levando a Ucrânia? Vamos, para encerrar nossa conversa, resumir. Se o caminho constitucional é único para nós e toda a esperança está nos deputados. E sabemos que o partido mais próximo da coalizão é o partido do Poroshenko. Se essa coalizão da salvação popular chegasse ao poder, eles salvariam as pessoas, resgatariam mesmo. Porque eles também, de certa forma, por um lado dizem que são contra a guerra, mas por outro, as condições não são bem assim. E se a coalizão de Petro Poroshenko vier como um comitê de salvação popular, ele vai salvar as pessoas ou não vai fazer nada?
Se for para finalizar, deixe-me explicar isso com mais detalhes. O mesmo Cupri é a favor do Comitê de Salvação Nacional. Eu sou categoricamente contra, não que eu seja contra, mas isso não é uma solução, isso não é uma saída. Porque lá, essas pessoas não se importam com a Ucrânia, só com os próprios interesses, a mamata e o poder. Quando eu disse a vocês que os deputados podem se reunir em outro lugar, escolher outro presidente, em vez do fantoche, capacho do Zelensky, Stepanchuk, e começar a agir rapidamente. Tatiana, qualquer advogado vai te dizer como Cupri, até mesmo Stavnichuk, que entendem do assunto. Os deputados têm muitos mecanismos de influência, alguns que nem vimos ainda. Alguns deles talvez não percebam o poder jurídico que têm. Eles podem tirar o poder desse Zelensky e tomá-lo nas próprias mãos. Isso não é um golpe, isso está na nossa Constituição, isso é de acordo com a lei. Mas quando eu digo isso, tomaram o poder e rapidamente agimos, rapidamente chegamos à paz. Sabe como é? Fizeram tudo e anunciaram eleições. Mas aí vem o comitê, a comissão, agora os poroshenkovistas vão pegar o comitê, depois vão levá-los para as cabines e vamos ver os mesmos de sempre, só que de outro ângulo. Bom, não vai ser o Getmantsev falando, vai ser a Yuzhanina, não vai ser alguém lá, vai ser o Goncharenko, vai ser ele sentado lá. Algum Kniazhitsky vai ser o vice-presidente da Rada Suprema e vai dizer: a guerra não deve acabar. Todas as mulheres devem lutar. Preparem-se, a telemaratona é bom, o Kilan, lá não dá para votar. Mas que diferença faz para mim quem vai dizer isso? Eu não sou contra Zelensky porque é especificamente o Zelensky. Eu sou contra ele por causa das ações dele. Eu sou contra ele por causa das ações dele. Mas Urashu diz exatamente a mesma coisa. Ele diz: para que precisamos dessa salvação nacional? Serão as mesmas pessoas que já estão aqui, as mesmas pessoas. A situação é realmente complicada, mas como você disse, muita coisa depende das pessoas. Na verdade, tudo depende de vocês. Vocês vão perceber que aquilo que a maioria quiser é o que teremos. Se a maioria era hostil, tivemos guerra. Se agora a maioria acha que Zelensky não é tão ruim, temos Zelensky. Ou melhor, ele é que nos tem. Obrigada pela verdade. Inscrevam-se no nosso canal e no do Denise e Elizabeth na Liberty TV. Obrigada por nos acompanharem. Até a próxima.